Sejam todas muito Nossa, bem-vindas. A Zilma 784 também está nos prestigiando aqui. A Rosiane Fonseca Lima também está nos prestigiando. Se vocês puderem dizer de onde, de que cidade estão nos assistindo, será muito bom. Sejam são bem-vindos todas, e obrigado. são pessoas daqui de Paulínia, São que todos de de alguma, Paulínia. que de alguma forma conhece o trabalho que a gente desenvolvia, né? Certo. E estão aí prestigiando, aprendendo. Algumas pessoas também que eu sei que estão interessadas em adoção, aí eu, conversei com elas. É isso. Bacana. Então tá bom. Então seja bem-vinda, mesmo eu não podendo te ver, mas já nos vimos agora há pouco. Então esse é o mais importante, que está todo mundo nos vendo. E eu acredito que a gravação também vai ser bem sucedida se as pessoas estiverem nos vendo. Só vou Uhum. pedir para a Vera, a Bela Bate e a Zilma confirmarem se estão conseguindo nos ver. Se vocês puderem digitar aqui se estão vendo a mim e a Débora junto, por favor, só digitem aqui para que a gente possa ficar mais tranquilo, sabendo que vocês estão conseguindo nos ver. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer, Débora, por ter aceito esse convite e por poder dividir com a gente um pouco da sua expertise, do seu conhecimento, da sua vivência, da sua experiência em relação a esse tema que é tão bonito, tão desafiador ao mesmo tempo, que é a questão da adoção. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse, né? Você falasse quem você é, o que você faz ou fez, Uhum. qual é a sua conexão com esse tema. Então, com você a palavra agora. Tá bom, obrigada. Eu queria também te agradecer, né, pelo espaço, pelo convite. É sempre importante a gente, com outros profissionais, ter a abertura, né, desse espaço para trazer o que a gente sabe e compartilhar conhecimento, né? Então, eu sou a Débora, sou assistente social e comecei a trabalhar com a questão da adoção em 96, quando eu fui cedida pelo Poder Judiciário, pela Prefeitura de Paulínia, para trabalhar no Poder Judiciário. Fiquei lá por 15 anos e depois saí e auxiliei a montar um serviço aqui em Paulínia de acolhimento familiar, que é o programa Viver em Família. Inclusive, hoje, nada é coincidência, né? O mês de maio não é só o mês das noivas, o mês das mães, é também o mês da adoção, que dia 25 Sim, de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção, e hoje é o Dia Internacional do Acolhimento Familiar. que Então, legal. nesse dia, o ano passado, nós estávamos fazendo um evento aqui na prefeitura e abrindo para toda a comunidade. E é isso, esse é o meu trabalho, é tudo que, né, é a dedicação de uma vida inteira para estudar a área da infância e tentar trazer aí alguma coisa que a gente aprendeu nesses anos, né? Muito bacana, muito bom. A adoção talvez já seja algo bem conhecido pelas pessoas. Ana Uhum. Catuço, minha esposa, acabou de entrar. Seja bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigado por você nos prestigiar também aqui. Agora, acolhimento, embora seja um Uhum. termo familiar às pessoas, mas no contexto do processo de adoção talvez não seja um termo muito conhecido. Você poderia começar por explicar um pouco o que é esse trabalho de acolhimento que você fazia, Tá. em que ele consiste, qual é o lugar dele nesse processo de adoção? É que assim, acolhimento não tem nada a ver, quer dizer, no longo da situação acaba tendo, mas ele não tem a ver com o processo de adoção. É que, já entrando no tema, né, Sim, nós tínhamos antes grandes orfanatos, onde se colocavam 200, 300 crianças, e elas ficavam lá, às vezes, até a idade adulta, né? E aí depois reduziu-se essas unidades, depois da Constituição, para unidades menores, de até no máximo 20 crianças,
Mas mesmo assim, né, hoje nós temos estudos, Ezequiel, na área da infância, da neurociência, que falam dos prejuízos de uma criança ficar por longo período institucionalizada. Então, Sim, a unidade as instituições, apesar de ter diminuído o tamanho, ter um outro tipo de serviço, né, muito mais acolhedor e condizente às necessidades da criança, ainda assim é uma instituição. E o que veio, né, de mudança ao longo do tempo? Nós encontrarmos pessoas da própria comunidade, cria-se esse serviço de acolhimento familiar. Então, nós temos o acolhimento institucional, que é quando a criança é retirada da família, ela é colocada numa instituição, e hoje se tem uma preferência para, ao invés dessa criança ser colocada numa instituição, que ela seja colocada em famílias da própria comunidade pelo tempo que for necessário até que os pais sejam trabalhados e ela possa voltar. Então, é muito mais ou, humano. ou até que, caso não Ou haja até que possibilidade, isso, caso não haja reversibilidade nesse processo, até que ela vá para a adoção, né? exatamente. Então, nós já temos várias famílias aqui em Paulínia, os serviços estão se ampliando pelo país e é um sucesso. A Maria Zilma mesmo que está aí é uma família acolhedora e, assim, eu estive à frente desse serviço por 13 anos e eu me emociono de falar da diferença, né, do que é uma criança que está numa instituição e do primeiro dia de uma criança numa família que convive com os filhos, que passeia, né, comemora aniversário, vai na igreja, vai na festa da comunidade, é outro serviço. É outro Então, é serviço. isso que está se ampliando pelo Brasil. Então, são coisas diferentes de adoção, mas que está no meio, né, também dessa discussão. Que bacana, que bacana. Inclusive, esse é um modelo que também tem sido muito usado nos processos de intercâmbio, né? Antigamente os Uhum. intercâmbios eram feitos só em hostels, em instituições de hospedagem e tudo mais, mas hoje também o processo de intercâmbio passa por famílias que adotam a pessoa que está fazendo intercâmbio em um outro país para conviver. Então, felizmente, temos avançado nesse processo de humanização das relações, que faz toda a diferença. Agora, um desafio que existe nesse processo de acolhimento é depois o vínculo emocional que se cria, né? Na sua vivência, como é realmente difícil ou é tranquilo depois quebrar o vínculo e se desfazer disso? Quais têm sido os desfechos possíveis do processo de acolhimento quando a criança retorna à família ou quando a criança vai de fato para a adoção? Porque parece que existe uma regra que quem serve de família acolhedora não pode adotar aquela criança, né? Isso, exatamente. Esse é o início de tudo, né? Quem quer adotar, vai fazer os procedimentos que tem que ser feito. E quem quer ser família acolhedora, ele está abrindo mão de, naquele momento, pelo menos, adotar. Ela não pode adotar aquela criança que ela está acolhendo, né? Então, a experiência que eu participei e também o que a gente vê nos congressos, né, que já participei também, é tão bonito que não caberia aqui dizer para você. É um trabalho que depende muito da delicadeza e dos profissionais que estão à frente disso, né? Porque um trabalho bem feito, ele encontra os casais muito preparados para esse desligamento. Sabe, do mesmo jeito que ele insere dentro da casa dele uma criança, um adolescente diferente, né? E que já entra na dinâmica, na hora de despedida, é óbvio que tem uma tristeza, Uhum. né? Assim, mas tristeza não ao mesmo tempo tem uma alegria também, de saber que aquela criança está indo para uma situação melhor, que ela está encontrando sua família novamente, ou, né, ou a família biológica, ou a família adotiva, ou a família extensa, porque ela pode ir também para casa de avós, de tios, mas de qualquer Certo. maneira
sempre foi muito bem esse final, nós não tivemos nada grave, e assim, é feito com muita delicadeza, sabe? Eles sabem aquelas crianças estão indo para uma situação melhor, e sabem que é isso mais bonito, que eles fizeram o melhor, que eles se doaram, que eles fizeram que aquela criança saia muito melhor da casa deles do que ela chegou. E eles sabem que durante aquele período, essa criança nunca mais vai esquecer deles. Mesmo que ela não lembre, porque você vai falar, como uma criança, por exemplo, recém-nascida, que vai sair da casa dele, sei lá, com alguns meses, ou um ano, vai lembrar. Não, ela pode não lembrar, mas a memória dela lembra do cuidado que ela recebeu, desse cuidado diferenciado, amoroso, afetivo. Então, assim, não estou mais à frente do serviço, mas sou uma defensora dele como um modelo, né, de acolhimento. Bacana, E é que bacana. isso. E ele tem dado certo, de uma forma geral, Sim, pelo Brasil afora, né? sim, Tem dado. sim, com certeza. Que bacana. Bom, então vamos. Essa foi só uma prévia, né? Que não estava, inclusive, no script. Mas a próxima pergunta que eu queria fazer para você é em que momento nós estamos? Quais são os caminhos que a adoção percorreu até chegar aos dias atuais aqui na história da trajetória brasileira? Bom, a gente já passou por muita coisa, né? Nós já tivemos, não sei se você, como médico, conhece isso, mas começou na Europa, depois veio para o Brasil. O Brasil foi o último país a extinguir a Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos, isso acontecia dentro das Santas Casas, tá? Então, perdurou muito tempo no Brasil, num tempo que não existia serviços organizados de adoção. Ela era um cilindro aonde ficava do lado de fora e as pessoas que não queriam, né, não queriam ou não podiam criar uma criança, conseguiam manter o anonimato colocando aquela criança na calada da noite dentro desse cilindro, girando o cilindro e ele ia para dentro. Então, essa criança passava a ser cuidada ali e depois, mais adiante, encaminhada para adoção, para famílias que quisessem ficar com aquela criança. O Estado não tinha regulamentação para isso, somente, acho que em 1916, que começa o Código Civil daquele ano, né? Começa a discutir e implementar coisas sobre adoção. Então, por exemplo, no início do século XX, precisava ser casado, o casal não podia ter filhos, tinha que ter no mínimo 50 anos para poder se inscrever, né? Para poder adotar. Não tinha segurança jurídica alguma, tá? Os filhos adotados, eles não tinham o mesmo. Eles eram filhos de segunda categoria. Eles não tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos. Acho que todo mundo conhece uma história de adoção também mal feita, que diziam, mas deu errado, mas todo mundo falava, as pessoas falavam, eu adotei, eu estou criando, eu tenho 2 filhos, estou criando mais um, né? Meu filho de criação, né? Não chamava nem filho, chamava filho de criação. É isso mesmo. Filho de criação, muitas vezes eram para poder fazer serviços domésticos, né? Então, ao invés de pagar, se adotava, mas, na verdade, era um trabalho escravo. E aí, em 1956, reduz essa idade de 50 anos para 30 anos. Os adotantes podiam ter 30 anos, precisavam comprovar 5 anos de casados e eles podiam ter filhos. Já mudou. Depois nós tivemos o Código de Menores no Brasil, nós tivemos essa ideia de que as crianças viviam, que os pais tinham dificuldades, ou crianças que perambulavam pelas ruas, eram crianças em situação irregular. E que os pais eram culpados por não dar conta dos seus filhos.
né? Então, não se pensava que o Estado tinha uma responsabilidade sobre isso. Cabia às famílias, né? E foi só a partir da Constituição, a nossa Constituição, Ezequiel, 88. ela foi um marco no trabalho social e no trabalho com famílias, na área da saúde, da educação, da assistência social, ela Essa, modifica tudo. essa O artigo Constituição foi realmente 227 o artigo 227 reconhece a importância da família. E no inciso 6º desse mesmo artigo, é falado que os filhos, havidos ou não, dentro do casamento ou através de adoção, tinham aí direitos e não podiam ser mais discriminados, tinham os mesmos direitos que os filhos biológicos, né? Então, acaba você também vê um que foi pouco uma aquela mudança. figura do filho bastardo, né? Isso. Há uma mudança gigantesca. A gente pode dizer que no Brasil tudo muda a partir da Constituição de 88, que a gente chama de Constituição Cidadã. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surge em 1990, que é para colocar esses princípios constitucionais em prática, né? Regulamentar. E aí, sim, quando eu entrei no judiciário, aqui em Paulínia, foi no ano de 96, existiam dois tipos de adoção. Um já estava saindo de cena, que é a adoção à brasileira, não sei se você já ouviu falar sobre isso. A adoção à brasileira constituía, eu tinha um filho, eu entregava o meu filho para alguém, e essa família ia lá com algumas testemunhas no cartório e registrava como se ela tivesse nascido em casa, né? E hoje isso já é crime. No Código Sim. Penal, no artigo 2, acho que é 242, já diz que é crime. Então, assim, essa pessoa não pode. Isso daí hoje, se um médico tem aquela certidão nascidos vivos, né? O médico tem que atestar que aquela pessoa nasceu, aquela criança nasceu daquela pessoa. Então não é mais uma coisa simples. Eu nem sei se não conheço nada hoje. E nós tínhamos, quando eu entrei no judiciário, a adoção brasileira, que é a adoção direta, que era também Ainda, eu, mãe, ainda em 96. ainda existe. Eu, Ainda, mãe, eu pego disse ainda em 96, né? isso. Eu tinha um filho, e aí eu escolho uma família, né, para entregar essa criança, e essa família não está cadastrada, mas ela imediatamente constitui um advogado e entra com um pedido de adoção, dizendo: olha, me foi entregue, me foi confiada essa criança e eu estou disposto a passar pelas avaliações com os profissionais da área da assistência social, da psicologia, e verificar que eu estou cuidando. E isso foi o que perdurou e ainda perdura. Porque aí, só que hoje nós temos, como hoje já tem o sistema de entrega voluntária, apoio à gestante, já muitos juízes não concordam com a adoção direta. Porque, embora eles vão entrar com a ação, vão provar sua capacidade, ele está ferindo o cadastro de adoção. Que eu estou lá cadastrada. Tá furando a fila, né? É isso. Eu estou cadastrada, estou lá aguardando, e alguém, uma mãe, pega essa criança e entrega, e aí tem juízes que não aceitam mais, e muitos mandam retirar dessa família e entregar para a pessoa que está cadastrada. E aí Então, gera a uma gente precisa. outra situação traumática, né? Para a E criança, para todos os isso. vínculos. É que normalmente é o bebê, está nos primeiros meses. Mas a gente Ah, tem que pensar por que, que é importante que seja através do judiciário. Porque eu já vi, por exemplo, uma mãe que era alcoolista, ela teve uma criança, ela entregou para uma família adotiva alcoolista. Você entendeu? nossa. Então a criança não Sem teve critério, né? vantagem alguma naquilo. Pelo contrário, ela foi retirada depois por violência, por negligência. Então a gente tem que pensar que minimamente a equipe técnica vai conversar, vai preparar, né? Então já se modificou isso. E depois
Aí o ECA traz uma série de mudanças. Em 2009 é conhecido como a nova lei de adoção. Essas mudanças em 2009 no ECA trazem o conceito de excepcionalidade, que é o quê? Toda criança tem o direito ao vínculo familiar, a se manter com a sua família de origem, né? A sua família biológica. Então, excepcionalmente, uma criança vai ser colocada em adoção. Então, não é para todas as crianças. É uma situação, uma família hoje que é pobre e que vive uma situação vamos dizer, de abandono pela condição material, que os pais estão desempregados, não tem comida, está na miséria mesmo. Essa criança não pode ser retirada dos pais. O Estado, né, no caso os municípios, com a ajuda do governo estadual, federal, tem que ajudar aquela família, seja através de cesta básica, de planos de renda, né, colocação em programas, mas tem que ajudar para que aquela família fique com seus filhos. Não pode alguém retirar e colocar para adoção. Então, tem hoje a criança só vai para adoção esgotado todas as possibilidades de ficar com a sua família biológica. É feito um trabalho com essa família, quando retira essa criança e coloca ela num abrigo ou no acolhimento familiar, é feito um trabalho com os pais, inserido em programas de auxílio, de tratamento. Então, assim, tem uma série de técnicos envolvidos, e aí até um momento que a gente diz, não dá mais, aí tem que destituir o poder familiar. Ainda assim, indo para o judiciário uma decisão técnica, e também com a decisão técnica dos próprios técnicos do judiciário, vai ter que entrar com uma ação, o Ministério Público, contra esses pais, que têm o direito de se defender, para tirar o poder dos pais, que a gente chama de poder familiar. Tirando esse poder destituído, aí sim essa criança se encontra em condições de ser adotada. E uma mudança importante também, são muitas mudanças a partir na nova lei de adoção, é também criação do cadastro nacional, porque antes era tinha o cadastro local, e aí foi criado o cadastro nacional, estadual e nacional. E então isso já muda muito o panorama da adoção no Brasil, porque a partir do momento que ela é cadastrada, ela entra nesse sistema que vai ampliar as possibilidades de adoção. Não sei, é bastante coisa, né? Hoje tem que ter estágio de convivência, é muita coisa para assim, detalhar numa live que tem 1 hora. Mas o que eu quero dizer é assim, tudo que evoluiu hoje é muito bom. Nós estamos num momento muito bom, sabe, de bastante segurança para quem adota, né? E eu acho que não de maneira a acelerar demais o processo, mas também não deixar as crianças numa instituição até a vida adulta, como era feito antes, né? Então, eu acho que evoluímos. Joia. Uma outra inovação que houve em todo esse processo, que provavelmente pela multiplicidade de fatos você acabou não mencionando, e que eu às vezes me questiono, é aquela questão. A família, isso até veio na caixinha de perguntas aqui dos stories. A família biológica, os pais, não têm condição de manter essa criança. Por N motivos. Ao invés de ela ir direto para a fila de adoção, não sei se esse é o termo correto, me corrija se eu não estiver usando os termos técnicos adequados, primeiro se procura na família mais próxima, na família, nos consanguíneos, se alguém tem condição de ficar com essa criança. Isso. Uma pergunta que eu sempre me faço via de regra, uma família que tem instabilidade de várias naturezas, principalmente quando envolve violência, alcoolismo, algum grau de negligência extremo, raramente
a família extensa é poupada de toda essa situação, né? Desde a parte de questões de conflitos, como às vezes o grau de vulnerabilidade acaba sendo também similar. Você, não, na sua experiência, e uma coisa que eu sempre me pergunto, essa criança não corre o risco de trocar sete por meia dúzia? Uhum. Então, a gente sempre fala que assim, a manutenção dessa criança, esse direito à convivência familiar, não pode ser a qualquer custo, né? Minimamente essa família extensa, e sim, muitas vezes ela tem as mesmas características, né, desses pais. Então, Sim. nós temos avós também com uso de drogas, nós temos também avós alcoolistas, com um ambiente familiar complexo, mas Ezequiel, desculpa, eu estou te chamando de Ezequiel, Não, né? Mas eu sei que você é sem o problema. doutor Ezequiel, mas Não, fica tranquilo. uma relação Não é de. questão, não. Mas a gente tem que pensar que a maior parte das famílias brasileiras, primeiro, são famílias empobrecidas. As famílias nossas, de uma forma geral, e deles também, passam por problemas. Então, isso é que a Constituição e o ECA quis garantir. Que a gente não tire crianças o direito dela permanecer, porque a gente acha que os vínculos são todos negativos. E essa criança também tem vínculos positivos com essa família. Às vezes o vínculo é um vínculo destrutivo. Nós, técnicos, temos que ter essa habilidade de dizer, não, essa avó não pode ficar com essa criança. Eu me lembro, vou te trazer um exemplo de uma criança, eu ainda estava no judiciário, que na época o Conselho Tutelar encaminhou para nós fazermos o estudo social do caso, para discutir a mudança de guarda da mãe, que era uma jovem que tinha relacionamentos destrutivos, brigava com os namorados, se batiam, e a criança de 4, 5 anos, ela assistia a isso. Só que é isso, nós que somos técnicos temos que ter instrumentos para poder entender aquele contexto. E na abordagem com essa moça, eu já fui percebendo que tinha algo que era além do que estava sendo dito. O que pediam para nós, o Conselho Tutelar na época, era para encaminhar a guarda ou para a avó materna ou para a avó paterna. E quando eu fui nessas duas famílias, eu percebi que nenhuma tinha condição. E quando eu atendi essa mãe, a paterna, eu nem vou dizer que assim era o horror dos horrores o que acontecia naquele contexto. E a materna, eu tive uma suspeita e eu disse com muito cuidado, com muito respeito, né, que a gente tem que ter por essas famílias. Eu perguntei para a mãe da criança: escuta, você sofreu abuso sexual quando criança? Ela só baixou a cabeça, sim. Foi o teu padrasto? Sim. Ou seja, nós íamos entregar a filha dela. Isso levou ela, não sendo trabalhada nessa dor, a ter relações complexas. E aí nós estamos tirando essa criança e colocando com a avó e o padrasto que abusava dela e que possivelmente ia abusar da criança. Então, neste caso, nenhuma das pessoas eram adequadas. Então, eu acho que é essa leitura que o profissional tem que ter, né? Até onde dá para a gente inserir na família e até onde não dá. A maior parte dos casos, embora seja empobrecida, embora tenham dificuldades, embora dá para voltar para a família. E eles ficam Acaba essas tendo crianças. o ingrediente Sim. mais importante, que é o amor Isso, vínculo, não, né? talvez, Ezequiel, não vai ter aquilo que nós, na nossa forma de viver, concebemos como adequado. Mas é adequado que aquelas famílias têm e que a maior parte das crianças brasileiras tem. Então, nós não podemos querer que essa criança tenha um contexto melhor do que a maior parte, melhor, quero dizer, do que aquela família pode proporcionar se ela não está sendo violenta e está cuidando, entendeu?
Então, é esse olhar técnico que tem que saber até onde deve insistir e retornar e aonde não é possível. Muito legal. Assim, para mim já foi muito esclarecedor, porque até então, para mim soava aí por aquilo que habitualmente eu costumava ouvir, era como se isso fosse uma decisão única do juiz. Não, Mas pelo que você está me passando, ele é assessorado por uma equipe multidisciplinar, muito cuidadosa, que tem todos os critérios técnicos, todos os critérios de sim, triagem e de avaliação, para que, antes de levar, sem falar ainda do Ministério Público, que tem também o seu poder de intervenção nesse processo, para que, quando o juiz for bater o martelo, todos esses detalhes foram avaliados, sim. certo? E mais do que isso, Ezequiel, quando uma criança é retirada da família e colocada ou na instituição ou em família, acolhimento familiar, inicia-se uma série de ações que envolve os profissionais do CRAS, os profissionais do CREAS, o serviço que está com a criança, o serviço de acolhimento que está com a criança, a equipe técnica do judiciário, a equipe de saúde, normalmente os CAPs, a UBS, e nós fazemos reuniões com o Conselho Tutelar, com todos esses atores para definir qual é a estratégia. Existe algo que se chama plano individual de atendimento. Quando uma criança é inserida num serviço, a gente faz um plano para um período que vai ser feito com a criança, o que vai ser feito com os pais, quem é que vai atender, quem. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos. Aí, para chegar até o judiciário, e ainda tem a avaliação da equipe do judiciário, até chegar no juiz, passou por 50 profissionais Claro, aí que legal, atendendo. que É, bacana. é bem, Só bem aproveitar, complexo. que joia, que bacana. Vou só aproveitar para saudar algumas pessoas que entraram aqui por último, a Lucimar Ferraz, a Ressignifica Joia, a Amparo, lá do Piauí, que está sempre presente com a gente aqui. Muito obrigado, Amparo. Muito obrigado a todos os outros que eu acabei de citar. A Naranja 65, a BASFP, o Lucas, a LNCT, e agora, por último, quem entrou, o Breda Jean. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem, por favor, digitar aqui no campo de comentários de qual cidade vocês estão nos falando, vai nos ajudar muito. Além de que, quando vocês digitam alguma coisa aí, eu vi algumas pessoas foram mandando coraçõezinhos aí, isso acaba sinalizando para o Instagram que o assunto que estamos abordando e as vossas interações demonstram de que isso tem algum valor agregado e isso acaba trazendo vantagens. Quero aproveitar também para pedir que, se vocês ainda não me seguem, sigam a doutora, sigam a Débora, sigam a mim também no meu Instagram, para que vocês possam ser notificados sobre as próximas oportunidades de lives que nós formos organizar, tanto a Débora quanto eu, tá certo? A Cleusa 778 também, obrigado. A BASFP está falando de Paulínia, o Bredagan também de Paulínia, boa noite, muito obrigado. Nosso tempo avança, nossa, Sim, o tema está tão gostoso que o tempo está passando tão rápido, né? Já estamos com 40 acabei de minutos ver. aí. Tem um monte de coisa para falar em 20 minutos. Mas não tem problema. A gente vai administrar a situação. O importante não é atender o script, mas fazer com que Sim, as coisas fluam naturalmente. Acho que boa parte dos assuntos você acabou abordando de uma ou de outra maneira, mas duas perguntas que eu acho que são interessantes, que eu vou fazê-las em simultâneo, são: quais são os maiores desafios que as famílias adotivas enfrentam hoje? E como é que os pais podem lidar com problemas eventuais ou dificuldades eventuais que enfrentem com filhos adotivos? Nas últimas 2 semanas aconteceram duas situações críticas, né? Uma em São Paulo e outra aqui em Campinas, e outra aqui no estado de São Paulo,
uma aqui no estado de São Paulo e outra no estado do Rio de Janeiro, de dois filhos que tiveram comportamentos muito similares, que foi de terminar com a vida dos próprios pais de forma brutal, né? Uhum. Então, já existe um grande preconceito em relação à questão da adoção, como se isso só acontecesse com filhos adotivos, mas na verdade acontece também com filhos biológicos. E esses são, esse é o auge, mas existem outros pequenos problemas que vão surgindo ao longo do caminho, e eu gostaria que você abordasse quais são os maiores desafios, aquilo que é mais frequente do ponto de vista de significância estatística, né, de frequência, e também como lidar com esses problemas enquanto pais adotivos para com os seus filhos. Antes, assim, só colocando para não esquecer que quem tiver interesse em adotar, né, que ele procure a vara da infância e da juventude do seu município. Ele não pode, eu estou trabalhando em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. Não, então você não pode cadastrar em São Paulo, você tem que cadastrar no Rio de Janeiro. Depois de cadastrado, lá eles vão pedir os documentos que forem necessários, né? Fazer as entrevistas, vai ter o curso preparatório, tem uma série de etapas, e aí depois que tudo está habilitado, passou pelo MP, teve a sentença, habilitou, aí depois o seu nome vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Tá? Então, precisa entender que é assim que acontece, não é algo que sai do nada. Tá? E tem que ser na própria cidade. Eu queria antes também falar sobre, antes de responder, sobre o cenário atual da adoção, que a gente tem hoje, eu vou pegar aqui dados que eu anotei, 33.500, segundo o site do Sistema Nacional de Adoção. Você pode até fazer um pré-cadastro lá, antes até de ir no judiciário. Nós temos 33.549 crianças e adolescentes acolhidos em instituição. E nós temos, deixa eu ver, crianças, 4.800 aguardando, tá? Tem 1.148 crianças e adolescentes em busca ativa, que é quando já cadastrado, o sistema busca, ou os grupos de apoio à adoção, buscam famílias para as crianças assim, maiores, os com mais de 8 anos, que estão há muito tempo aguardando. E nós temos hoje 5.690 crianças em processo de adoção e 36.300 pretendentes disponíveis. Às vezes essa conta não fecha, mas não fecha pelo critério que o que nós temos para adoção hoje no Brasil. Primeiro, essas 33 mil crianças estão acolhidos, lembrando que está sendo feito um trabalho para a família, com a família, para eles voltarem. Então, não é 33 mil crianças para adoção, né? Hoje nós temos 4.800. E outra que os pretendentes escolhem crianças menores, crianças sem problemas de saúde, crianças brancas. E aí, o que nós temos são crianças maiores, crianças com algum problema de saúde, crianças pardas e negras, né, meninos. Então não bate a conta, né, entre essas duas questões. Porque essa pergunta sempre acontece. Só para aproveitar que você mencionou alguns aspectos aí práticos que são muito importantes, quero dizer que tanto a Débora quanto eu ficamos também à disposição, depois que a live terminar, para que quem tiver perguntas possa fazer. Aquelas que quiser fazer abertamente na timeline, pode fazer. Aquelas que não tiver liberdade e quiser fazer em privado, pode chamar no inbox. E também quero recomendar vocês a se inscreverem naquele link que circulou nos stories e que eu vou colocar aqui de novo, porque através dele nós vamos enviar alguns materiais esclarecedores que vão complementar essa live, porque em 1 hora não dá para conversar sobre tudo nem responder a todas as perguntas. Tá certo? Então, eu vou... Você me perguntou quais as maiores dificuldades. Na verdade, eu tinha pensado nas dificuldades de quem está se cadastrando. Essas dificuldades têm mais a ver com o tempo de espera. Então, essa família que às vezes demorou anos para chegar no judiciário e fazer, ela fez tratamentos, ela
né, teve uma série de coisas a ser definida e para chegar no judiciário. E quando ela chega, ela quer que seja para ontem. E é legítimo isso, ela está ansiosa. Então, o que eu recomendo é que essa pessoa, se ela precisa entender que assim, não tem tantas crianças como ela espera, né? E quanto mais seletiva ela for, como eu estava dizendo ali, se ela quer uma criança recém-nascida, branca, uma menina, não é que ela vai abrir mão do sonho dela, mas ela vai demorar mais tempo. Então, aquelas pessoas que querem crianças maiores, aceitam grupo de irmãos, aceitam crianças com necessidades especiais, a crianças negras, crianças pardas, ela vai ter mais chance do que aquela que, né, está restringindo demais. Mas não se muda sonho. Eu acho que o trabalho bem feito de uma boa equipe técnica do judiciário é aquele que você consegue refinar isso. Porque muitas vezes um casal chega falando que quer um bebê, mas esse casal é empático, é aberto, flexível, e você vai vendo que esse casal pode ir além, pode ir lá em cima. E aí você orienta ele e fala: eu acho que vocês dão conta de uma criança com mais idade do que vocês estão falando. E já pode acontecer o contrário, de um casal chegar porque ele ouviu que é mais rápido uma criança maior, ele chegar falando que quer uma criança maior. Mas você vê um casal muito fechado, muito rígido, ele pode ter filho, adotar um filho? Pode, mas às vezes você tem que mostrar para ele que ele tem que reduzir a idade. Então, essa delicadeza do trabalho, né, vai ajudando os casais a lidar com essa ansiedade. Então, o que eu digo, não abra mão dos seus prazeres, se cadastre, mas vai viver, vai fazer aquela viagem, reformar tua casa, fazer sua pós-graduação e deixa acontecer. Essa Agora, coisa assim, as dificuldades das crianças, o que eu quero dizer, que eu acho isso importantíssimo, essas crianças não são uma tábua rasa que vem sem nada. Elas não, elas têm uma história. Essa história tem que ser respeitada. Elas trazem, sim. Se ela tivesse, não tivesse, sei lá, um pai, uma mãe com uso de drogas, de álcool, tivesse as condições ideais, ela não estava para adoção. precisaria ir para a adoção. Entendeu? Ela já está indo porque teve uma série de coisas que levaram essa família a perder essa guarda. Então, você já sabe disso. Então, assim, Ou pelo ela menos tem seus precisa traumas, saber, né? ela tem seus traumas, ela tem suas dores, ela vai ter saudade daquela família, ela pode não querer te chamar de pai e mãe de imediato, porque o amor é uma construção. Então você tem que dar o tempo daquela criança, seja paciente, sabe? Brinca mais do que outra coisa. Eu mesma, eu tenho 2 filhos adotivos e meus filhos vieram bebês. Mas quando meu filho chegou, meu filho não dormia, eu achava que eu não era mãe ideal. E assim, eu tive que também aprender a lidar com muita coisa, como até hoje. Eu tenho um filho hiperativo, acho que talvez tenha aí. Até hoje eu estou aprendendo a lidar, mas eu amo eles. Apesar deles, da história deles e da minha história, da história do pai deles, a gente, né, tem que ter essa aceitação do que essa criança traz. Não julgar, acolhe essa criança, espera o tempo, né, ser construído. Essa criança não vai apagar o que ela trouxe. Né? Não adianta você querer dar a melhor escola para uma criança. Eu já vivi tudo isso no meu trabalho, de ver pessoas colocando, devolvendo criança, porque ela colocou aquela criança na escola mais top, mas aquela criança tem problema de aprendizagem e ela tem que trabalhar isso, as dores, os traumas, as dificuldades. O meu filho que tem TDAH fez a vida inteira, os dois, né, a vida inteira com neurologista, psiquiatra por causa do TDAH, fonoaudiólogo, foi um mundo de tratamentos. Tem que você buscar e não tenha tanta expectativa. Essas crianças precisam de pais dispostos a aceitar eles como são. Elas precisam de um ambiente seguro, de pais que sejam de limites e regras claras, mas sem agressividade. Pais flexíveis, né?
Então, assim, a gente tem que se despir desse ideal de filho e aceitar o filho como ele é. Eu acho Como que ele é. as dificuldades vão ser enfrentadas, elas estão para ser enfrentadas. Agora, se você quer o seu filho dentro daquela redoma que você construiu na tua cabeça, isso é uma romantização. Adoção é trabalho árduo. E não é só adoção. Criar filho é trabalho árduo, que Com requer certeza. Mesmo muita disponibilidade, muito tempo e muita vontade. Busca um grupo de apoio à adoção, eles são essenciais, né, para a preparação e para o pós-adoção. Leva suas angústias, leva suas dores, né? Eu estou acelerando um pouquinho por causa do tempo. sim, ok. Como que a rede, né, de apoio pode te ajudar? Tem um provérbio africano que ele diz que para educar uma criança é necessário uma tribo inteira. Não se educa filho sozinho, biológico ou adotivo. Filho Adotivo. dá trabalho, casar dá trabalho, ter casa dá trabalho, cachorro dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas tem beleza nisso tudo. E um filho adotivo, ele tem dificuldade sim. Então, você dá conta? Ok, se você não dá, não adote, porque você vai se frustrar, né? Então, assim, eu acho que assim, a comunidade, o que ela pode fazer? Vir junto, aceita o teu sobrinho, aceita o teu neto, apoia, né? Bota dentro da tua igreja, da comunidade, leva para cesta, apoia essa família, porque sem apoio não se cria filho, né? Seja adotivo ou não. Eu queria, assim, eu estou acelerando aqui, você está vendo, compartilhar uma história de adoção. Eu já estou Só nem antes, esperando você. só antes Pode de falar. você compartilhar essa história, deixa eu só ter um pouco de interação aqui com o nosso público que está nos prestigiando. Tem Uhum. duas considerações aqui que Amparo coloca. Primeiro, saudar a Ana Lúcia Silva, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, muito obrigado por nos prestigiar. A Dinac Fernandes também, seja muito bem-vinda. A Jael, lá de Santa Catarina, seja muito bem-vinda. Obrigado por você nos honrar aqui com a sua presença. Está sempre aqui do lado da gente. Que bom. Obrigado mesmo. Dá um abraço Eu para também os pais, viu, Jael? agradeço a todas essas pessoas que estão com a gente. A Amparo colocou duas questões. Uma é, existe um trabalho de preparo? Amparo Uhum. chegou um pouquinho depois, a Débora Tá. explicou no começo que existe todo um processo de preparo, existem Isso. grupos, existe todo um preparo que é feito com antecedência. Isso. Tem Então, o essa o questão curso psicológica, preparatório, isso, o curso ótimo. preparatório, que é pelo judiciário, ou até pelos grupos de apoio à adoção, e os grupos de apoio à adoção que dão todo o suporte para as famílias, né? No antes e no depois. A gente em Paulínia ainda não tem, mas vamos, quem sabe, caminhar para isso. E Então, quem está numa cidade onde não tem, normalmente acaba se utilizando de cidades vizinhas, que isso, existem cidades que são muito bem exatamente. estruturadas E, e, e e na tem esses associação, grupos. na Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, tem bastante material, dá para procurar ali também, na internet, tem muito material também disponível hoje. Eu queria falar, tem o grupo, Geração Amanhã, é um trabalho, né, que é muito bonito, eles têm tudo lá, tudo que você quiser saber, né, na Geração Amanhã eles têm. Então pode procurar o site deles e vai ter bastante coisa. Eu posso falar desse rapidinho, Pode, desse. pode, sim, Então, pode, agora assim, pode. é um menino, né? Uma história inspiradora. Eu tenho dezenas. Eu participei de muitas adoções, sei lá quantas, fiz encontros de famílias adotivas aqui, tenho muito carinho, eles têm por mim, eu tenho amor por esse trabalho, acho que dá para perceber.
Com E certeza. tem um menino que me lembrou, na verdade, eu podia contar várias histórias, mas é porque eu encontrei esse pai há pouco tempo num supermercado e ele me reconheceu, eu não reconhecia. Ele veio até mim e falou: Eu sou fulano. E aí, esse menino é um menino que foi, até saiu no jornal na época, há muito tempo. Ele foi encontrado. Amarrado numa corrente no pé da cama, a mãe saía para trabalhar, deixava ele amarrado. Tem N motivos, a mãe tinha um problema de saúde mental, esse menino foi institucionalizado, a comunidade ficou muito tocada, mas ele já era grande, eu acho que ele tinha 10 anos ou mais e ele ia crescer no abrigo. Não Aham. tinha muita chance para esse menino. Até que surge um professor que estava noivo, não era nem casado. A gente ficou com 10, né? O olho assim, que esse professor, né? Porque a gente também tem medo de pedofilia, Sim, que se interessou em pegar a guarda desse menino. sim. E aí eu fiz um trabalho com esse professor, com a noiva dele, com o menino, e assim, a gente achou que valia a pena tentar. Basicamente, eles levaram ele para a lua de mel. Então, assim, pegaram a guarda, adotaram, teve muitos problemas, sim. Eu pude estar ajudando eles em algumas questões, mas o que eu quero dizer é que eu encontro esse homem, e esse homem me diz: meu filho está formado, é um homem de um filho maravilhoso, trabalhador, excelente filho, e esse homem chorava e eu chorava. E a gente se abraçou, ele me agradeceu e eu também agradeci ele pela oportunidade de acreditar nele, né? Eu queria Bacana. terminar dizendo que para quem está Mas interessado, pensando antes de em você terminar, eu tenho duas outras perguntinhas aqui. Eu sei tá que você tá preocupada. O com Instagram horário, pode nos derrubar, mas tá, pode também não nos derrubar. Então, eu queria só fazer tá duas bom. perguntinhas. Uma, é saudável filho adotivo conhecer a família biológica? Número um. Número dois, Tá. é, número dois, a segunda pergunta é. Deixa eu ver aqui. Tardia. Bom, fugiu. Responda essa que tá tudo Tá. certo. Se é Ah, saudável, a segunda eu lembrei. é, A segunda eu lembrei. é, Solteiro pode adotar, pode não sim, adotar, como é que sim. funciona? Então são essas duas Podem perguntas. adotar pessoas maiores de 18 anos, solteiro, casado, viúvo, separado, pode adotar casal, casal afetivo. Nós não temos, não existe mais nenhum problema desde que tenha capacidade afetiva, uma atitude, né, adotiva, sabendo o que está fazendo e fazendo o melhor. Você tinha me perguntado se é saudável. Hoje é direito da criança e do adolescente conhecer sua história. Ele tem o direito, a partir dos 8 anos, de solicitar através da justiça, ver o processo e conhecer essa história. E isso, eu vou te falar a Dos experiência dos 8 meus filhos. ou 18? 18. 18 18, anos. lógico. Para cada um é de um jeito. Eu sempre trago, Ezequiel, a ideia de que a mãe biológica não é uma inimiga, ela te possibilitou aquela criança chegar até você. Ela não vai bater na tua porta e tirar. Então, assim, ela só, às vezes ela só quer. Tem lugares como nos Estados Unidos que tem adoção aberta, eu não lembro se é esse o termo, que você participa, a mãe participa da escolha da É família. é Eu como vou se fosse contar a história compartilhado. dos meus filhos. Um não pergunta nada, não quer saber, não quer ir atrás, não tá nem aí, que é o mais novo. O mais velho me pediu, quando ele tinha 15 anos, ele é mais tímido, mais reservado, mãe, eu gostaria de conhecer. Beleza. E aí fomos, marquei, né, onde estava, descobri, levei, tava lá avó, tios, irmão, todo mundo, tá? Foi um evento na rua da cidade, pobre, humilde, que nos esperaram com café. Nós tiramos muitas fotos e assim, foi muito lindo para mim viver isso. Eu lembro que a hora que ela entrou na sala, que ela morava perto, eu estava na casa da mãe dela, da avó, né? E aí ela disse, ela chegou e ele dado a mão comigo, e aí os dois, eu falei, dá um abraço nela, né? E eles dois tímidos, eu levantei,
abracei os dois, aí eu falei, abraça o teu filho, abraça tua mãe como mãe. E eu acho que ninguém morre por ser amado. É melhor você ter duas mães do que não ter uma mãe, do que não ter pai. Então, ninguém morre pelo afeto, pelo amor, né? Essa experiência foi linda para a gente. E ele não quer, ele nunca mais quis ir lá. Ele até tem os irmãos hoje no Facebook. É, se ela manda, eu adicionei ela, às vezes a gente conversa, né, sobre ele, mas ela não é uma inimiga, ela não é minha inimiga. Mas isso, tem famílias que não dão conta dessa forma de olhar. E ok, mas é o direito dele, né? E se ele for, é só porque é um quebra-cabeça, ele quer colocar aquela peça que falta para ele entender a história dele. Ele não está te trocando. Como se Então, fosse assim, o que desatar um nó, né? você me disse assim, tem pessoas que mataram pais e que eram filhos biológicos. Para um que mata sendo adotivo, quantos biológicos estão matando também? E quem me diz, eu já tive devoluções de criança e adolescente, umas 3, e sempre era um problema da família, que não deu conta. Eram crianças Não, ótimas. não é o Não problema era da da criança, criança. é o Não problema era do da adulto. criança. Aquela família não deu conta, ou porque aquela criança brilhava mais do que o filho dela, ou porque ela tinha medo dele, sendo um menino negro na escola, né, não ia bem e a comunidade não estava aceitando, mas não era da criança. Então, eu acho que quem está aberto, quem é flexível, né, quem entende, chorou o luto, que é legítimo do seu filho idealizado, do seu filho biológico que você queria e não pôde ter na barriga, ele vai entender que você não pode adotar para salvar relacionamento, porque não salva casamento, tá? Não é para te cuidar, filho não é para cuidar da gente na velhice, filho não é para o seu irmão dar uma criança para o irmãozinho, filho, ou seja, não é para você agradar teu parceiro, muito feminino isso de querer dar um filho pro parceiro que ele quer ter. Se você não está disposto a aceitar aquela criança como ela é, com tudo que ela traz, com os traumas, com a dificuldade, e ser honesto, eu acho que a primeira coisa é você ser honesta com você mesmo. Porque eu diria o seguinte: se você tem que perguntar, eu queria encerrar dessa maneira, dizer, antes Só de você segura aí um pensar, pouquinho. não, não, Só não. segura. A minha vontade de dizer assim, pergunte-se por que você quer adotar uma criança. Ótimo, Não essa pergunta tenha é um filho. ótima. Essa fala é Por que eu ótima, quero adotar? O porque que eu eu quero fazer busco uma com pergunta. a... Eu quero fazer E eu, uma pergunta para você, pode relacionada a essa perguntar, fala. Mas pode antes disso, perguntar. só queria enaltecer aqui palavras encorajadoras que nos foram trazidas pela Zilma, pela Vera Lúcia, Débora e doutor Ezequiel. Parabéns pela iniciativa. Teve uma outra, acho que a Ana Lúcia. Débora, você é necessária. Amparo, essa live é de grande valor para esclarecimento de todo mundo. Zilma, doutor Ezequiel, parabéns pela iniciativa. Débora, parabéns, obrigada por tudo, amamos você. Obrigada. Fontanelli, assisti um filme onde teve esse encontro, foi lindo, foi maravilhoso. A pergunta que eu quero fazer, com a qual nós vamos encerrar, é bem provocativa, e fica já o convite de que você viu que precisou correr. Das próximas vezes não vamos precisar correr, porque vamos dividir em pedaços menores, porque acho que esse é um tema extremamente importante, Sim. salva vidas. Então, a pergunta que eu quero fazer é: quem no processo de adoção ganha mais? O filho ou os pais? Quem está fazendo um favor a quem? Se é que podemos usar esse termo entre aspas. Com você a palavra, que Bom, eu acredito que conecta muito com o que você estava falando aí, com o que você gostaria de terminar. o amor, eu lembrei agora de uma frase, que o amor é a única coisa que, quanto a gente mais oferece, mais dá, ele mais se amplia. É a única coisa. E tem algo que eu sempre falo, que é
todos nós precisamos nos adotar. Também é uma frase, não me recordo de onde eu peguei. Os pais biológicos, porque ter um filho não é condição para amar, né? A gente pode gerar um filho, mas amar é uma outra coisa, é uma construção humana, é um processo. Então, não é porque um bebê nasce que a mãe cai de amores, o pai cai de amores, vai conhecendo aquela criança, o cheiro dela, como ela se manifesta, né? Tem rejeição materna também nos filhos biológicos, né? Tem o mito do amor materno para a gente discutir, mas assim, eu acho que assim, essa ideia de que nós precisamos nos adotar, os pais biológicos precisam adotar seus filhos como os filhos, e os filhos biológicos precisam adotar seus pais como pais. Então, quem ganha mais numa família adotiva, eu, por exemplo, meus filhos não são brancos e eles são pardos, onde eu chego, muitas vezes eles não preciso anunciar que o meu filho não saiu da minha barriga. Meu filho é meu filho, né? Todos os lados ganham. E todos os lados, quando você tem um filho, você perde liberdade, você gasta dinheiro, você gasta tempo. Ter um filho biológico adotivo ganha se perde, não é? Eu falo muito dessa romantização, porque a gente põe um peso em ter um filho, seja ele por que lado for, como se não pudéssemos ser felizes sem filho. É uma escolha ter filho. E tem que ser uma escolha de adulto, de gente adulta, responsável, que vai ter que estar vinculada àquele ser humano por muito tempo. Então, eu acho que é isso. Ganhamos e perdemos ambos os lados. Eu só fiz Mas essa pergunta, só fiz essa pergunta para desmistificar um pouco aquele conceito que algumas pessoas carregam de que estão fazendo um favor para uma criança que está sendo adotada. E que isso não é verdade. não é verdade. Eu, por exemplo, eu sofria porque eu queria ser mãe. Então, a adoção, ela veio trazer, satisfazer o meu desejo. Foi fácil? Não foi. 5 anos sem dormir, né? Com um que tinha o peito chiando, que tinha uma asma gravíssima, que fazia xixi toda noite, outro chorava muito. Então, assim, foi fácil? Não foi. Doenças infantis? Não foi, mas estamos Como não juntos. é também como também Como não é com filho biológico. se fosse biológico, seria a mesma coisa. Eu acho que é essa abertura de saber que nessa vida todos nós estamos aqui para nos apoiar. Então, um filho, você é apenas o guardião da vida. Você, como pai biológico, e sua esposa, são guardiões de uma vida. Um dia seu filho vai embora. Ele não vai olhar, tchau, pai, não está nem aí se você está sofrendo, vai cuidar da vida dele. E isso é o que se espera que, com amor, mas que ele se despeça e vá. E com os filhos adotivos é a mesma coisa, com algumas questões diferenciadas, né? E que é isso. Eu acho que é um trabalho apaixonante, mas é trabalho. Tem que ser para gente que está disposta a formar vínculo e a saber que o impacto disso vai ser melhor ou pior de acordo com a sua abertura e flexibilidade. Casais rígidos, pessoas rígidas, por favor, não adotem, porque não vai dar certo. Essa criança, em algum momento, vai te frustrar. E não tenha filhos, eu diria. Vai fazer outra coisa da vida. Não tenha filho. Vai se frustrar. Né? Eu já vi situações dar errada pela rigidez das famílias. E eu acho que para ser pai e mãe adotivo tem que ser aberto, né? O coração aberto e olhar aquela criança e falar: é isso que você me trouxe? Nós vamos cuidar disso. Né? É isso. Muito obrigado, Débora. O tempo nos convida a darmos uma pausa, mas vai ser uma pausa mesmo, porque tem ainda muitos aspectos para serem discutidos em relação a esse assunto, muitas coisas para serem desmistificadas, e você, não só pela propriedade técnica que tem, como também pela vivência pessoal,
acredito que tem muito a acrescentar. Queria só terminar com uma frase que diz que ninguém é tão rico que não possa receber, e ninguém é tão pobre que não possa dar. Então, quando olharmos para o processo de adoção, vamos olhar, e eu não falo só de pobreza e riqueza financeira, falo de emoções, de afeto, de carinho. A Débora trouxe um conceito muito forte. Não só nós adotamos o filho, mas o filho também precisa nos adotar, tanto o biológico quanto o adotivo. Então, isso é muito verdadeiro, né? Se os nossos filhos não tiverem misericórdia da gente, não nos adotarem, a gente fica perdido, né? Porque a gente não dá conta. Essa é a única coisa na vida para a qual não existe escola suficiente, não existe formação suficiente, e ninguém pode dizer que está completamente preparado, que é a paternidade Isso, e a maternidade. isso. Obrigado, Débora. Eu Pode... agradeço também, Ezequiel, a oportunidade, agradeço as pessoas que prestigiaram a gente, dizer que eu estou aberta, né? É um tema que eu trabalhei, eu vivo, como você disse, né? Mas, assim como acolhimento familiar, né? Eu posso disponibilizar meu trabalho, mas o que eu queria dizer é isso, que entenda que nós viemos nesse mundo para se apoiar. Então, nesse conceito de uma tribo inteira, a mãe biológica, a família biológica não é inimiga, e são pessoas que vão somar a vida dessa criança e ter essa criança o melhor destino que ela possa ter, dentro das condições que ela tiver. E é isso. Vamos espalhar, né, esse olhar amoroso e que o mundo precisa disso, não só na adoção. A gente está precisando, né, para construir um mundo melhor, é só botando a mão na massa. Então, a adoção acabou essa ideia de trago aqui. Não pense a adoção como um destino ruim, mas pensem como um processo a ser construído, humano, e bonito, e com todas as contradições que a vida traz. Mas obrigada, muita gratidão por esse espaço. Muito obrigado. Reiterar que se inscrevam nesse link, porque através dele nós poderemos enviar materiais e informações adicionais que não puderam ser contempladas por essa live, e também notificá-los quando surgirem novas oportunidades de dar continuidade a esse tema ou temas correlacionados a eles. Uma boa noite a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, tchau.